Olá, caro estudante, e aí, como é que você está? E aí, gostou da aula passada aí, que a gente só fez exercícios aqui, aplicando algumas propriedades da potenciação? Pois bem, hoje eu trago mais uma aula só de resolução de exercícios e aplicação para você da regra da potência, beleza? Então, a gente vai analisar agora, a partir desse primeiro exercício, esta seguinte expressão. Veja aqui, ó, eu tenho aqui dentro do colchetes, eu tenho a multiplicação de mesma base. E fora dele, eu tenho um quadrado ali fora, tem um expoente 2. Dividido por, aí aqui dentro, ó, 4 elevado a 5, né, dentro do parênteses, e tem um expoente fora. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho, primeiro, multiplicação de mesma base, aqui, ó, multiplicação de mesma base. Depois que eu resolver essa multiplicação de mesma base, eu vou ter um expoente aqui fora. Então, eu vou ter uma aplicação potência de potência, beleza? Do mesmo jeito como está escrito aqui, ó, o meu denominador. Então, vamos aqui praticar. Então, primeiramente, vamos resolver as potências aqui dentro, ó. A gente vai ter que essa potência, o que a gente aprendeu? Quando você tem a multiplicação aqui dentro e tem um expoente aqui fora, na verdade pode não, você deve fazer isso. Cada elemento que está aqui dentro da multiplicação, você vai elevar ao expoente que está aqui, ó. Ou seja, na verdade, você vai multiplicar os expoentes aqui, ó. Então, olha só como é que vai ficar, ó. 4 elevado a 7 vezes 2, olha só, potência de potência, que a gente já viu em outra aula aqui, tá? Se você ainda não assistiu, eu vou colocar aqui o link para você assistir. 4 elevado a 10, tem ao quadrado fora, multiplica os expoentes. 4 elevado a 1, vou multiplicar os expoentes, está aqui, ó. Dividido por, olha só, 5 vezes 7, ó, potência de potência. Vou colocar aqui, ó, 5 vezes 7. Perfeito? Passo a passo. Então, aqui eu vou ter, ó, 4 elevado a 7 vezes 2 vai dar 14. 10 vezes 2 vai dar 20. E 1 vezes 2 é 2. 5 vezes 7, 35. Então, aqui, ó, passo a passo. Então, a gente vai agora aplicar a regra da multiplicação e divisão de mesma base. Então, olha o que a gente faz. Na multiplicação de mesma base, o que eu posso fazer? Repito a base e somo os expoentes. Aqui eu vou repetir 4 elevado a 35. E aí, organizando, eu vou ter 14 mais 20 mais 2. Isso vai gerar 36. Então, 4 elevado a 36. Então, eu tenho 4 elevado a 36 dividido por 4 elevado a 35. Divisão de mesma base. O que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes do numerador menos denominador, ok? Então, 36 menos 35 vai dar 1. Então, a minha resposta desta expressão aqui, desse exercício, é igual a 4. Beleza? Vamos, então, aqui para o próximo. Sendo A igual a 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 8 vezes 7, e B é igual a 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6, qual é o valor do quociente de A por B? Ou seja, qual é o valor do resultado da divisão de A por B? Então, vamos olhar aqui, ó. A gente vai escrever o quociente A por B. A dividido por B. Quem é A? O A está aqui, ó. Então, eu vou simplesmente reescrever o número, os dados da letra do tópico A aqui, né? Do A é igual a esse termo, eu vou repetir aqui. E o B, ele é escrito dessa maneira. Então, eu vou só repetir aqui mesmo, tá bom? Bem, observe aí que a gente vai ter, aqui em cima não tem nenhuma soma, não tem nenhuma subtração. Aqui embaixo também é a mesma coisa, não tem nenhuma soma, não tem nenhuma subtração. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou separar as bases iguais. Então, veja que eu tenho 2 elevado a 7 aqui em cima e tenho 2 elevado a 5 aqui embaixo. Ó, olha só, separei na mesma base. Vezes, ó, 3 a oitava e 3 a sexta. Está aqui, ó, separei na mesma base. E o 7 não tem ninguém, eu vou repetir.
Então, veja que essa maneira de escrever é uma maneira que eu utilizo para poder deixar a apresentação dos resultados bem organizada. Tá? Você também pode aprender desta forma, passo a passo. Bem, então agora eu vou aplicar a regra da divisão de mesma base. O que eu faço na divisão de mesma base? Repito a base e subtraio os expoentes. Numerador menos denominador. Então, está aqui, ó, vou repetir a base, que é 2, elevado a expoente do numerador, menos expoente do denominador, 7 menos 2, ou 7 menos 5, 2. Aqui no 3, 3 elevado a 8 e 3 elevado a 6. Repito a base e subtraio os expoentes, 8 menos 6. Então, organizando aqui, eu vou ter 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado vai dar 9. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 9 vezes 7, vai gerar, então, o resultado para mim de 252. Então, você observa que nesse exercício, a gente aplicou aqui, ó, a divisão de mesma base, né? Então, nesse tópico, a gente aprendeu também como é que a gente representa o quociente entre dois termos também, tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. Calcule o valor desta expressão. Nossa, olha só. Agora tem fração. Então, eu tenho A é igual. Aí aqui, ó, 2 sobre 3 dentro do parênteses elevado a menos 2. Menos 1 sobre 2 dentro do parênteses elevado a menos 1. Mais 1 sobre 4 dentro do parênteses elevado a menos 2. E agora, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, observa aqui, ó. Primeiro passo, eu vou reescrever cada uma dessas frações, ok? Então, veja que 2/3 elevado a menos 2, eu posso resolver de uma maneira rápida e direta. Se você inverte aqui a posição do numerador e do denominador, aqui eu tenho 2 sobre 3, certo? Então, invertendo isso, eu vou ficar com 3 sobre 2. Quando você faz essa inversão, você troca o sinal do expoente. Pronto. Resolvido. E aí, aqui eu posso aplicar também a distributiva, onde eu vou ter uma divisão e eu tenho um expoente. Cada elemento aqui dentro dessa divisão vai estar, então, elevado a este expoente 2. Por isso que aqui eu tenho 3 ao quadrado e aqui embaixo 2 ao quadrado. A gente já viu isso na nossa primeira aula, tá bom? Então, 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Se você ainda não assistiu essa primeira aula, eu vou colocar aqui para você assistir, tá bom? Então, aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 1. Mesmo procedimento. Eu vou inverter aqui a minha fração e eu vou trocar o sinal do expoente. Aqui eu tenho 1 sobre 2, invertendo 2 sobre 1, troco o sinal do expoente. 2 dividido por 1 vai ser 2, elevado a 1 vai ser 2, tá bom? E aqui eu vou ter 1 sobre 4 elevado a menos 2. Inverte a fração e troca o sinal do expoente. 4 dividido por 1 é 4, ao quadrado, 16. Viu que a gente está usando outras propriedades em um único exercício. Então, agora, o que eu vou fazer? Depois de organizar cada elemento, eu vou, então, substituir lá na minha expressão. Então, eu vou ter 9 sobre 4, menos 2, mais 16. De agora em diante, está muito mais fácil. E aí, você vai tirar aqui o MMC entre 4, 1 e 1. O MMC entre 4, 1 e 1 é 4. Então, eu tenho 4 dividido por 4 é 1. Vem um 1 aqui para cima. 1 vezes 9, eu vou ter, por isso que aparece aqui, ó, 1 vezes 9. Vamos lá. 4 dividido por 1 é 4. Então, vem 4 aqui para cima. Então, vou ter 4 vezes 2. Por isso que aqui é 4 vezes 2. 4 dividido por 1 é 4. Vem o 4 aqui em cima. 4 vezes 16. É assim que a gente faz o MMC. Fazendo as continhas, a gente chega, então, ao resultado de 65 sobre 4. Veja que a parte principal aqui do exercício foi então, a dica que foi dada para resolver essas parcelas aqui. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora eu vou ter aqui um outro termo com expoente negativo, né? Olha só, um termo dentro do parênteses com expoente negativo. Como é que eu vou calcular o valor desta expressão? Primeiro a gente vai reescrever. E aí eu falei para você há pouco tempo, no exercício anterior, que quando o expoente é negativo,
o termo que está aqui dentro do parênteses, eu vou invertê-lo. Então, aqui eu vou ter, é como se eu pensasse assim, ó, aqui eu tenho esse termo dividido pelo número 1 que está aqui embaixo. Não precisa escrever, mas tem o número 1 aqui embaixo. Como o expoente é negativo, eu vou inverter. Então, o que foi feito aqui? Ó? Eu inverti isso aqui e eu mudei o sinal do expoente. Pronto, essa é a ideia. Bem, depois disso, o que a gente vai aplicar agora? O segundo passo é aplicar a propriedade da distributiva da potenciação em relação à divisão. Então, na primeira aula, a gente já viu sobre isso. Então, veja que na divisão, aqui cada elemento vai ser elevado ao expoente que está aqui fora. Tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, menos 1 ao quadrado, a elevado à quarta vai ser também elevado ao quadrado, todo mundo vai ser elevado ao mesmo expoente, y ao cubo ao quadrado. Observe que aqui embaixo, eu só posso fazer esse segundo passo se aqui embaixo for uma multiplicação. Se os termos aqui no denominador for uma multiplicação, você pode fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Caso contrário, você não pode fazer, tá bom? Então, aqui eu vou ter uma outra propriedade que a gente já trabalhou, ó. Menos 1 ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado, ou ao expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Então, eu vou ter aqui, menos 1 ao quadrado vai ser um positivo, e aí aqui eu vou ter potência de potência. E o que a gente já fez nos outros exercícios? Só multiplicar os expoentes, ó. 4 vezes 2, está aqui, ó, 4 vezes 2, só. Aqui, ó, 3 vezes 2, então está aqui, ó, 3 vezes 2, simples, simples, simples. Então, 4 vezes 2, 8, então, a elevado a 8. 3 vezes 2, 6, então, vai ficar y elevado a 6. Então, veja aqui que nesse exercício, a gente trabalhou aqui a ideia. Olha lá, ó, expoente negativo, eu vou inverter o meu termo que está dentro do parênteses. Foi isso que foi feito. Outra propriedade que a gente aplicou nesse exercício. Eu tenho um termo dentro do parênteses e tenho um expoente lá fora. Então, como aqui dentro não tem nenhuma soma e nenhuma subtração, cada elemento daqui de dentro vai ser elevado ao mesmo expoente. Olha só o que a gente fez. Depois, a gente viu que teve mais uma outra propriedade, ó, potência de potência. E aí, o que a gente fez? Apenas a gente multiplicou os expoentes. Pronto, só isso. Agora é só organizar, tá bom? Então, tá vendo que cada exercício, se você fizer passo a passo, fica bem legal para você entender e saber por que está usando determinada propriedade, tá bom? Vamos aqui para o nosso próximo exercício. Aqui não é 4, aqui é o exercício número 5, beleza? Então, vamos lá. Nossa, agora a minha expressão aumentou um pouquinho mais, né? O que eu posso analisar aqui, ó? Aqui eu tenho, dentro deste parênteses, eu tenho uma divisão e tenho um expoente lá fora. Opa, então aí eu estou relembrando aí alguma propriedade que eu vou usar. Aqui embaixo também eu tenho a mesma característica, tá? Então, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, ó. Aplicar a distributiva da potenciação em relação à divisão. Aí, o que eu te falei no exercício anterior? Tem soma aqui dentro? Não, né? Tem subtração? Também não, né? Ah, então eu só tenho aqui, ó, multiplicação no numerador e multiplicação aqui no denominador. Todo mundo vai ser elevado ao mesmo expoente 2, ok? Então, vamos lá, ó. Eu vou ter 3 ao quadrado, tá aqui, ó. X à quarta ao quadrado, tá aqui, ó. Y ao cubo ao quadrado. Aqui embaixo, a ao cubo, dentro do parênteses, ó, ao quadrado, né? Um expoente 2 lá de fora. Z ao cubo ao quadrado, ó. Tá aqui, ó, bonitinho, passo a passo. Vamos agora para esse denominador aqui, ó. Eu mudei de cor aqui para ficar bem destacado. Mesma ideia. 3 ao quadrado, x ao quadrado,
y ao quadrado elevado ao quadrado, ok? Está aqui dentro, ó. Aqui embaixo, 2 ao quadrado, a ao quadrado elevado a esse quadrado aqui, ó, ok? Vezes z ao quadrado elevado a esse ao quadrado aqui, ó. Então, tá aí, ó, passo a passo, montadinho, a distribuição da potenciação em relação à divisão. Agora, o que nós vamos fazer? Potência de potência. Então, eu vou ter, ó, 3 ao quadrado, 9. Repete a base x e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Repito a base y e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Repito a base a, multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Repito a base z, multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. A mesma jogada vai ser aqui embaixo, ó. 3 ao quadrado, 9. Aqui vai ficar x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Vai ficar y à quarta. 2 ao quadrado é 4. Aqui eu vou ter 2 vezes 2 é 4. Eu vou ficar com a à quarta. Aqui 2 vezes 2 dá 4. Eu vou ficar com z à quarta. Então, aí a gente pode aplicar duas propriedades, ok? Bem, agora eu tenho uma divisão onde eu tenho fração nessa divisão. Então, o que a gente faz na divisão de frações? Eu vou repetir o numerador e vou multiplicar pelo inverso do denominador. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Continuação dessa determinada questão. Na verdade, a quinta questão aqui. Bem, olha só. Repito o numerador, ó, vou repetir o numerador e vou multiplicar pelo inverso do denominador. Deixa eu voltar, ó. 9x² y à quarta. E esse termo aqui, ó, 4a à quarta vezes z à quarta, vai se tornar para mim aqui o meu numerador. Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, beleza? Então, agora eu posso analisar, simplificar direitinho, separar aqui os termos que têm a mesma base, tá? Eu tenho a base x em cima e embaixo, separei aqui. Eu tenho a base y em cima e embaixo, eu vou separar também aqui. Eu tenho a base z em cima e embaixo, também eu separei aqui, ó. Tá bom? Bem organizado. E depois eu coloquei os números aqui para o outro lado, tá? E aí eu vou fazer agora a regra da divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. E aí eu vou organizar. Então, eu vou ter aqui, ó. Repete a base x, expoente do numerador menos denominador, 8 menos 2. Y elevado a 6 menos 4. Z elevado a 4 menos 6. Ó, numerador menos denominador. Aí aqui eu tenho esse 9 com esse 9, eu vou cancelá-lo. 9 dividido por 9 vai ser 1. Então, organizando, eu vou ter a minha expressão x elevado a 6 vezes y ao quadrado vezes z elevado a menos 2 vezes 4. Tá? Posso parar aí? Olha, poder pode, mas geralmente a gente reescreve essa expressão. Se você for ver o gabarito em algum livro, né, com certeza o gabarito ele vai simplificar mais, ele vai arrumar um pouquinho mais. Ó, na nossa primeira aula, eu falei que toda vez que eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, né, uma base, nesse caso no numerador, um expoente negativo, eu posso transformar isto em uma fração. E aí, o sinal do expoente ele é trocado. Então, eu vou ter aqui, ó, z elevado a menos 2, está no numerador, eu vou transformá-lo numa fração e eu troquei o sinal do expoente. Só isso, tá bom? E aí, organizando, eu vou ter 4x à sexta vezes y ao quadrado vezes 1, dá esse termo aqui, dividido por z ao quadrado. Nossa, olha só, você viu como vários exercícios a gente precisa ter o domínio do conhecimento de determinadas propriedades que foram ministradas lá na aula 1. Então, não esqueça de assistir aquela aula 1, tá? Vamos ver essa outra expressão aqui. Aqui é exercício 6, não é 4. Bem, veja que aqui eu tenho também um expoente negativo. Então, o que eu posso fazer? Mesma ideia como eu já falei anteriormente.
organizar o numerador, expoente negativo, o que eu vou fazer aqui dentro? Se eu inverter, eu vou trocar o sinal do expoente. Então, eu vou inverter, ó, tá aqui, esse cara estava no numerador e ele passou a estar escrito na forma de fração e eu troquei o sinal do expoente, ok? E aí, aqui embaixo eu vou repetir porque eu não mexi com ele. Agora, eu vou aplicar a distributiva da potenciação em relação à divisão. Então, vamos lá, ó. 1 ao quadrado é 1. X à quarta elevado ao quadrado, não multiplica os expoentes, por isso que eu tenho 4 vezes 2. Y elevado a menos 3 com expoente aqui fora, eu vou multiplicar os expoentes, por isso que eu tenho menos 3 vezes 2. Aqui embaixo eu vou repetir. Então, organizando, eu vou ter 1 sobre x elevado a 8 vezes y elevado a menos 6. Aqui eu vou ter x elevado a menos 3, né? Numerador, né? Esse é um termo aqui que está no numerador. Expoente negativo, transforma em fração. Ó. Por isso que ele está escrito aqui embaixo do y à quarta. Beleza? Aí agora eu observo que eu tenho divisão de fração. O que eu faço na divisão de fração? Repito o numerador, não interessa como ele está. Você vai repetir o numerador e vai multiplicar pelo inverso do denominador. Olha só como está aqui. Ó. Aí também, você pode observar que aqui eu tenho uma divisão onde a base está no denominador e tem um expoente negativo. O que eu posso fazer com ele? Ele vai lá para cima e eu troco o sinal do expoente. Olha só, esse cara que está aqui embaixo, y elevado a menos 6, eu coloco ele lá em cima e eu troco o sinal do expoente, ok? Pois bem, então agora aqui eu vou separar os termos de mesma base. Então, eu vou ter x ao cubo dividido por x à oitava, vezes y à sexta dividido por y à quarta. Fazendo agora a divisão de mesma base, que a gente já vem fazendo aí, vou ter que repetir a base x e subtrair expoente do numerador menos denominador. Ó. 3 menos 8 vai dar menos 5, e aqui eu vou ter 6 menos 4, que vai dar y ao quadrado. E veja que eu tenho x elevado a menos 5, né? Esse cara aqui ele está no numerador, mesmo procedimento que eu falei antes. Está no numerador com expoente negativo, ele vai lá para baixo com expoente positivo. E aí ele fica escrito desta maneira aqui, ó. E agora, organizando, y ao quadrado vezes 1 é y ao quadrado dividido por x elevado a 5. Então, veja que a gente está aplicando aqui várias propriedades e você tem que ter isso no sangue, tá bom? Aqui eu vou deixar uma atividade para você. Tá? Nesse primeiro tópico aqui, eu já te dei uma ideia, a gente já resolveu com essa ideia aqui. E também a gente já resolveu um exercício com essa ideia. Eu vou deixar agora para você fazer, que é um desafio aí para ti. Se você tiver dúvida, coloca aqui nos comentários que aí eu estarei te ajudando, tá bom? Refaçam os exercícios aqui que eu fiz para vocês, passo a passo, pratiquem, ok? Esse conteúdo ele é muito importante, tá? Essa base matemática é bem importante. Refaçam, compartilhem aí com seus colegas que estão começando a estudar sobre esse conteúdo, ou talvez queiram relembrar este conteúdo, tá bom? Pessoal que está na universidade aí. Então, um grande abraço para vocês, se inscrevam no canal e tchau, tchau! Até mais!